E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um dos maiores clássicos do xadrez, a partida entre o gênio do ataque Paul Morphy e o jogador Duke Kroll. Essa partida em miniatura possui vários temas de ataque interessantes e você hoje vai aprender o que fazia o ataque de Paul Morphy funcionar tão bem, vai aprender alguns temas aí interessantes de como você vai jogar em relação à hora certa de abrir a posição, em relação às cravadas, e você vai no final resolver alguns exercícios aqui comigo para ver se você entendeu bem os temas para que você possa aplicá-los em seus próprios jogos no futuro. Pois vamos lá. Paul Morphy com as peças brancas joga peão E4, o adversário segue com peão E5, temos cavalo F3 e peão D6, a defesa Philidor. A defesa Philidor é um tanto quanto passiva, não desenvolve cavalos, não desenvolve bispos e, por consequência, já dá ao jogador de brancas uma vantagem de desenvolvimento logo no segundo lance. O jogador que tem uma vantagem de desenvolvimento gostaria de fazer o quê? Ele quer abrir a posição. Por quê? Você tem que pensar que o desenvolvimento das suas peças é como a mobilização de um exército. O xadrez é, afinal de contas, como se fosse uma guerra. Quando você está mobilizando os seus exércitos e o seu adversário está lá com as tropas dele dormindo até tarde, tomando o cafezinho da manhã, você quer logo abrir a posição, rompendo o centro para que as peças se vejam e ocorra um embate entre os exércitos, entre o seu que já está melhor mobilizado e o dele que não está perfeitamente pronto para se defender. Então o peão D4, apesar de ser um lance perfeitamente lógico e fácil de jogar nos dias de hoje, é um lance impressionante para a época que não tinha tanta teoria de abertura. Esse é um jogo de 1850, tudo certo? O que era jogado na época era o passivo bispo C4 que dava ao oponente chance de desenvolver. Não quer romper o centro, quer manter a posição fechadinha, dá às pretas aqui a possibilidade de fazer o seu roque, tirar o rei do centro, tudo tranquilo. Ao jogar peão D4, Paul Morphy já mostra que ele domina os temas aqui do xadrez sem precisar de teoria de abertura nenhuma. Isso aqui era tudo mato quando era ele jogando. Ele criou a teoria de abertura. Nós temos então um lance bem ruim por parte das pretas. Bispo G4 já assume desvantagem porque acaba colocando o bispo aqui em uma casa na qual ele vai ser obrigado a capturar o cavalo. Permite que as brancas tomem o peão e abram a posição. É tudo que as brancas querem, é deixar essa posição mais aberta que for possível, porque elas têm vantagem de desenvolvimento. Temos então bispo por cavalo de F3, para que o jogador de pretas não perca um peão, certo? Se ele segue capturando aqui, as brancas trocarão damas e na sequência capturarão o peão de E5, e asseguram uma vantagem bem confortável nesse final. Para evitar isso, o jogador de pretas precisa entregar seu par de bispos com bispo por cavalo, dama por cavalo e depois peão toma peão. Você pode não estar entendendo porque que o computador está indicando uma vantagem de mais 2.4 aqui, por que a barrinha está tão favorável às brancas. Mas, entenda, é uma posição aberta, onde as brancas possuem o par de bispos e uma vantagem de desenvolvimento. Aqui, caso as brancas convertam sua vantagem corretamente, não tem mais jogo para o adversário. Essa é a força de você entender a hora certa de abrir a posição no xadrez. Você ganha em 4, 5 lances quando você faz seu dever de casa, desenvolve e o seu adversário não. Então as brancas vão seguir com o bispo C4, ameaçando o peão de F7, ameaçando aqui um checkmate, e o jogador de pretas defende com o cavalo F6. Aqui existe um ataque duplo que as brancas podem jogar ao peão de F7, bem como ao peão de B7 que estão enfraquecidos. O lance é dama B3. Se você é um jogador, por exemplo, de um gambito Evans, você provavelmente viu na hora esse golpe tático que é tão típico daquele gambito. O jogador de pretas, então, deixa o peão de B7 cair. Ele joga dama E7 e o argumento das pretas é o seguinte: vai em frente, tome o meu peão, que eu vou tentar sobreviver ao final de jogo, porque dama E7 prepara uma troca de damas após o lance dama B4. Então nós temos dama por B7, dama B4 e após a troca de damas, as pretas tentam sobreviver a esse final. Não foi isso que foi jogado. O jogador de brancas Paul Morphy sabia que era muito superior ao seu adversário, resolveu jogar com damas no tabuleiro e ignorou o fato de que o peão estava caindo. Jogou cavalo C3, simplesmente desenvolvendo, defendendo aqui o seu peão de E4 e optou por manter as damas no tabuleiro porque ele quer jogar para checkmate, não está nem aí para
ir para um final com um peãozinho a mais ali, onde as pretas talvez tenham chance de empatar. Temos então o peão C6, que é um lance que vem para defender o peão de B7, bem como controlar algumas casas centrais. Então, o jogador de branca segue desenvolvendo com o bispo G5, cravando o cavalo das pretas. E logo no nono lance da abertura, as pretas estão quase que em Zugzwang. Veja só, ele não consegue desenvolver o cavalo para a casa de D7 sem pendurar o peão de B, ele não consegue tirar o bispo de casas escuras, porque tem uma dama na frente, então o seu desenvolvimento já está todo torto, todo travado, tão cedo na posição por conta dos conceitos fundamentais de Paul Morphy. Por conta dessa desvantagem de espaço, desenvolvimento, o Duke Kroll comete um erro terrível. Ele joga peão B5, ele quer lidar com o fato que o peão de B7 estava caindo, então ele chuta esse bispo ao mesmo tempo que ele libera aqui o peão, deixa o peão defendido para poder desenvolver o seu cavalo. O que ele não esperava é que o Paul Morphy vai jogar o lance cavalo por B5, que vai levar a uma posição onde o rei das pretas está permanentemente no centro do tabuleiro. O Duke Kroll defende o cheque de cavalo e nós temos agora o tema de ataque que vai ser o tema fundamental, que é o sacrifício para gerar uma cravada absoluta ou uma cravada relativa. Você aí que está escutando esses termos, que parece termo de física, não se preocupe, a gente vai explicar todos eles aqui. Quais são as ideias? Uma cravada absoluta é uma cravada ao rei do seu adversário. Ele não pode mexer esse cavalo porque seria contra as regras, é um lance ilegal. E uma cravada relativa é uma cravada mais fraca contra uma peça do seu adversário. Por exemplo, esse cavalo está cravado à dama. Ele só não deve se mexer, mas ele pode. Se por um acaso ele conseguir se mover com cheque, aí ele sai da cravada. Agora, o cavalo de D7, por estar cravado ao rei, não pode se mexer, não importa o que aconteça. Essa é a cravada mais forte entre as duas, e é esse cavalo que você quer jogar para pressionar. Quando você está jogando para uma cravada, o que faz sentido é colocar pressão na peça cravada. Se você começar a atacar esse cavalo, ele não pode sair dali. Então ele é um alvo que faz sentido você atacar. Portanto, as brancas vão jogar roque longo, colocando uma torre na ameaça do cavalo. O cavalo está no momento sendo ameaçado 2 vezes e está sendo defendido um total de 3 vezes. No entanto, esse cavalo não de fato defende o cavalo que está ameaçado em D7, tendo em vista que ele está cravado à dama. O rei não defende tão bem, porque o rei nunca pode ser o primeiro a capturar, e a dama não defende muito bem, porque ele está sendo ameaçado por peças menores, e se ele retomar de dama, aí ele vai acabar perdendo a dama, trocando ela por um bispo, certo? Então, o jogador de preta joga torre D8 e, sabendo que apesar desse cavalo teoricamente estar defendido agora 1, 2, 3, 4 vezes, na realidade só existe de fato a defesa real da torre, tendo em vista que as outras peças do nosso adversário são valiosas demais para serem defensoras primárias de qualquer coisa. Então, nós podemos jogar torre por cavalo, substituindo a peça cravada. Agora, ao invés de um cavalo cravado, nós temos uma torre cravada e basta ameaçar essa torre mais uma vez com o lance torre D1 e não existe o que o jogador de pretas possa fazer a respeito. A torre vai cair. Ele joga dama E6, propondo uma troca de dama que nós claramente não aceitamos. Basta capturar a torre e agora o bispo está ameaçando o rei e a dama do nosso adversário. Ele não quer entregar a dama, então ele vai tomar de cavalo. No entanto, agora nós temos um outro tema de ataque lindíssimo que tem a ver com ponto focal. O que é ponto focal? Quando várias das suas peças apontam para uma mesma casa, geralmente existe alguma tática em relação a ela. E agora eu te convido a pausar o vídeo e encontrar essa tática. É um lindo quebra-cabeça de checkmate. Pausou? Encontrou? Tenho certeza que sim. O lance que vence o jogo para as brancas é o lance dama B8 cheque, e quando o cavalo toma a dama, nós temos torre D8 checkmate. Se você gostou dessa partida e aprendeu algo de novo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fica por aí, porque agora nós vamos dar uma olhada em outras posições nas quais esses mesmos temas se aplicam de maneira igual, que você pode encontrar nas suas partidas. Vamos agora à primeira situação problema. Imagine que você está jogando aí a sua italiana. Você joga peão E4, o adversário joga peão E5, cavalo F3 vem ameaçando o peão, cavalo C6 defende e bispo C4 categoriza a italiana.
O adversário tá afim de jogar cavalo F6, mas ele tem medo que você vai jogar o ataque fegatelo com cavalo G5. Então, ele vai jogar um lance ruim, ele vai jogar um lance H6, perdendo tempo. Esse lance é péssimo, ele não desenvolve uma peça, não prepara o roque, não controla o centro. Não faz nada que um lance de abertura deveria estar fazendo, mas ele quer preparar o cavalo F6 dele. E se você jogar de maneira passiva, simplesmente jogando peão D3 ou fazendo roque, como você faria numa italiana normal, ele vai conseguir jogar o cavalo F6 e o lance dele vem sem punição nenhuma. No entanto, agora que você viu como o Pawn Morph pune esse tipo de lance, eu gostaria que você pausasse e pensasse o que é a alternativa correta para as brancas que vai assegurar vantagem. Pausou? Encontrou? Pois é, se você disse peão D4 e vai mudar a maneira que você joga daqui para frente por conta desse vídeo, você tá de parabéns, você entendeu o tema. Ao contra-atacar no centro imediatamente com o peão D4, a gente não dá tempo ao nosso adversário jogar o lance que ele queria fazer. Agora não tem mais cavalo F6, senão ele simplesmente pendura um peão no processo. Portanto, ele precisa capturar e nós asseguramos uma vantagem de controle central, sendo os únicos com um peão no centro. E se ele captura o nosso cavalo, que é um lance que muita gente vai fazer no automático, ele abdica o único ponto de controle e desenvolvimento que ele tinha e agora nós temos uma posição bem superior de avaliação aqui, bem legal. E temos bastante chance de converter essa posição daqui para frente por conta da nossa vantagem de desenvolvimento e de controle central. E enquanto a gente fala do famigerado ataque fegatelo, quando a gente joga cavalo G5, como que é a maneira correta das pretas defenderem? Nós estamos ameaçando aqui o peão de F7. Naturalmente, o jogador de pretas gostaria de defender esse peão e a maneira mais correta de fazê-lo é colocando o peão na casa de D5, desconectando a visão do bispo ao peão de F7. Nós vamos tomar de peão, porque se a gente tomar de bispo, ele simplesmente toma o bispo e acabou o ataque. E ao capturar de peão, existem várias defesas possíveis. Existe a variante Uvelstad com peão B5, existe a variante Fritz com cavalo D4, existe a defesa Polério, que é o mais comum, jogando o cavalo aqui para A5. No entanto, muitas pessoas capturam esse peão. E agora, assim como o Morph sacrifica o seu material para gerar uma cravada absoluta que é fácil de ameaçar, nós podemos tomar em F7 e a ideia é que agora o cavalo está cravado ao rei do nosso adversário. Como é que nós vamos converter esse ataque? É simples, botando pressão no cavalo. Conforme nós formos ameaçando esse cavalo, vai ficando progressivamente difícil das pretas defenderem. Por exemplo, ao jogar dama F3, boa parte dos seus oponentes vai simplesmente pendurar o cavalo, tendo em vista que a única alternativa que não pendura esse cavalo é caminhar o rei para o centro. E agora é relativamente fácil das brancas desenvolverem o restante do ataque. Você apenas tem que pensar em lances que pressionam a cravada absoluta. Por exemplo, você pode seguir com cavalo C3, ameaçando o cavalo mais uma vez, e você possui não somente uma vantagem de desenvolvimento, como também uma cravada em um alvo simples para atacar. Caso o seu adversário defenda corretamente, por exemplo, jogando cavalo B4, agora os cavalos se defendem, você pode seguir fazendo o roque, sacrificando o peão de C2, ele não pode tomar de qualquer forma, e depois rompendo o centro com o peão D4, de maneira a expor o rei do seu adversário. E vamos novamente olhar a avaliação da posição? Pois é, o seu sacrifício aqui rendeu frutos porque temos uma posição de vantagem para o jogador de brancas, beleza? Eu, inclusive, não recomendo que você entre nessa linha de pretas de maneira alguma. E se você possui dificuldade de jogar contra o ataque fegatelo e você vai partir para outro vídeo meu depois desse, eu recomendo o vídeo que vai aparecer aí na tela agora para você. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido algo de novo. Um abraço e até a próxima.